Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre gráfico da função polinomial do primeiro grau. Nós vamos aprender qual é esse gráfico da função polinomial do primeiro grau e como construir esse gráfico da função também. Bom, inicialmente a gente tem que observar que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre será uma reta. Bom, e aí a gente lembra que pela geometria plana, para determinar uma reta, eu preciso de apenas dois pontos, ou seja, dois pontos distintos, eles sempre vão determinar uma reta. Então, por exemplo, se eu tivesse essa função aqui, y igual a 2x menos 1, esse será o gráfico dela. Essa é uma reta e esse aqui é um plano cartesiano. Se eu tivesse outra função aqui, y igual a x mais 2, vejam que esse é o resultado, ou seja, esse é o gráfico dessa função aqui. Aqui é a reta e aqui é o plano cartesiano. Por último, se eu tiver y igual a menos 3x mais 5, eu também terei este gráfico aqui, que é representado por esta reta e por esse plano cartesiano aqui. Bom, mas o nosso objetivo nessa aula não é apenas identificar se o gráfico é ou não é de uma função polinomial do primeiro grau. O nosso objetivo principal aqui é aprender a construir esse gráfico da função de primeiro grau. Bom, então nós vamos fazer aqui o primeiro exemplo da construção de um gráfico da função. Então nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, y igual a 3x menos 3. Então nosso objetivo é construir o gráfico dessa função aqui, polinomial do primeiro grau, definida por 3x menos 3. Nós vamos precisar de 4 passos para construir essa função. O primeiro passo, nós vamos calcular o valor de x, porque como nós sabemos que, eu disse lá inicialmente, que para construir uma reta nós precisamos de apenas dois pontos distintos do plano, então eu vou usar dois pontos, eu vou precisar de dois valores, o valor para x e o valor para y. Então, inicialmente, a gente vai calcular o valor para x. Vejam que para eu calcular o valor para esse x aqui, desta função que eu estou apresentando, para eu saber quanto vale o x, basta eu colocar o y igual a zero. Então, nesse primeiro passo, a gente vai zerar o y. Então, vejam que eu coloquei o zero aqui no lugar do y. E agora eu tenho uma equação. Ou seja, basta eu resolver essa equação aqui e eu vou encontrar o valor de x. Essa equação que está assim, 0 igual a 3x menos 3, eu vou apenas inverter, tá certo? Eu apenas inverti aqui. Eu coloquei o 0 para cá e deixei 3x menos 3 aqui desse lado. Eu apenas inverti, eu não preciso ficar trocando sinal, nada. Poderia ser também, mas se eu estou dizendo que 0 é igual a 3x menos 3, então 3x menos 3 é igual a 0. Resolvendo essa equação aqui, eu tenho 3x igual a 3, porque eu passei o 3 para o outro lado. Agora eu vou fazer 3 dividido para 3. Ó, esse 3 que multiplicou aqui, ele passa dividindo aqui desse lado. Portanto, 3 dividido para 3, 1. E eu já encontrei o meu primeiro valor para construir o meu gráfico. No segundo passo, nós vamos calcular um valor para y. Para eu calcular um valor para y, eu devo zerar o x. Eu tenho que colocar x igual a 0. Então, nessa minha função aqui, y igual a 3x menos 3, eu vou colocar no lugar do x o zero. Resolvendo isso daqui, ó, eu tenho 3 vezes 0, 0, e menos 3, eu vou repetir. Agora eu faço 0 menos 3, menos 3. Portanto, eu já encontrei dois valores que são os necessários para eu construir a reta que vai ser a reta dessa minha função. Bom, o que eu tenho que fazer agora? No meu terceiro passo, eu vou pegar um plano cartesiano. Então, eu pego esse plano cartesiano aqui e eu vou anotar esses dois pontos que eu encontrei, o valor para x e o valor para y, nesse plano cartesiano aqui. Vejam que nós encontramos para x o valor de 1. Então, esse 1 aqui foi o valor que a gente encontrou anteriormente para x. Agora, o valor de y que nós encontramos naquele cálculo foi menos 3. Portanto, esse daqui vai ser o valor de y. Então, eu já tenho dois pontos. Então, eu faço o plano cartesiano, coloco os dois pontos aqui. E agora, o meu último
passo, né, é eu pegar nesse plano cartesiano, que é exatamente esse que eu fiz agora, e eu vou traçar a reta que vai unir esses dois pontos aqui, ó. Então vejam novamente, eu coloquei os dois pontos e agora eu traço essa reta. Essa reta aqui é que a gente vai dizer que é o gráfico da minha função polinomial do primeiro grau. Bom, pessoal, a gente vai então agora para um segundo exemplo, um exemplo de como construir o gráfico dessa função aqui, ó, y igual a menos 2x mais 4. Já observem que nessa forma algébrica, esse coeficiente aqui ele é negativo, ó, menos 2. Portanto, nós sabemos que uma função, quando ela tem um coeficiente a negativo, ela será uma função decrescente. Então, o gráfico vai ser o contrário do que nós tínhamos feito anteriormente. Então, nós vamos seguir aqueles 4 passos. Primeiro passo, a gente vai calcular um valor para x, e para eu calcular esse valor para x, eu vou zerar o meu y. Então, esta daqui é a minha função, eu vou zerar o y, ó, observem que eu zerei aqui esse y. Agora eu coloquei 0 igual a menos 2x mais 4, só vou inverter, igual eu fiz anteriormente, né? Se 0 é igual a isso daqui, então isso daqui é igual a 0. Então, ficou menos 2x mais 4 igual a 0. Portanto, agora eu vou resolver essa equação que está aqui, ó. Eu vou passar o 4 para lá, menos 4. Agora, eu vou passar esse menos 2 aqui que está multiplicando, dividindo. Portanto, vai ficar menos 4 dividido para menos 2, que será 2. Então, eu já encontrei o meu primeiro valor necessário para construir a minha reta, x igual a 2. No segundo passo, a gente vai calcular então o valor para y. Se eu quero calcular um valor para y, eu vou zerar o valor de x. Então, se essa daqui é a minha função, menos 2x mais 4, eu vou zerar o meu valor para x. Então, vejam, ó, no lugar aqui de x eu coloquei 0. Lembrando que aqui agora é uma multiplicação, por isso que eu coloquei entre parênteses. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 0 vai dar 0 aqui, e mais 4. Portanto, 0 mais 4, 4. Aí, no nosso terceiro passo, nós vamos pegar um plano cartesiano e eu vou colocar nesse plano cartesiano os pontos que eu encontrei anteriormente, para x e para y. Vejam que para y eu encontrei 4, então esse daqui vai ser o valor de y. E para x eu encontrei 2, portanto, esse 2 aqui vai ser o meu valor para x. Então, eu já coloquei esses pontos aqui no plano. E aí, por último, o quarto passo, nós vamos traçar essa reta, ou seja, a gente vai unir nós vamos traçar a reta que une esses dois pontos. Então, para isso, eu peguei um plano cartesiano, que é o anterior, né? Nesse mesmo plano cartesiano que vocês colocaram esses pontinhos aqui, o 4 e o 2, eu vou agora traçar a minha reta. Então, vejam que essa reta, ela foi, ó, entre 2 e 4. Vou lá e construo ela passando pelo 2 e o 4. Bem, vamos para um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo aqui, nós vamos construir a função, o gráfico da função, definido por y igual a 6x mais 3. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Vou passar por aqueles 4 passos necessários para a gente poder construir o nosso gráfico. Então, primeiro, nós vamos calcular o valor para x, onde eu vou colocar o valor... se eu quero calcular o valor para x, eu tenho que ter y igual a 0, então foi colocado aqui. Agora, eu vou resolver essa equação, invertendo, que fica mais simples. Vou pegar esse 3 aqui, passo para lá, menos 3. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo e, portanto, deu menos 0,5. Então, eu já encontrei o meu valor para x. Agora, no segundo passo, eu vou encontrar o valor para y. Para isso, nessa função aqui, eu vou ter que zerar o meu x. Então, eu farei 6 vezes 0 mais 3. 6 vezes 0 dá 0, mais 3, portanto, o y será 3. Prosseguindo, eu vou para o meu terceiro passo, desenho meu plano cartesiano e agora eu vou colocar os pontos que eu encontrei para x e para y. Para y eu encontrei o 3, então esse daqui, ó, é o valor de y. E para x eu encontrei esse valor aqui, ó. Observem que este valor ele está entre o menos 1 e o 0, ou seja, ele é menos 0,5.
Então, meu valor para x vai ser esse daqui, menos 0,5. E aí, por último, no quarto passo, nesse plano cartesiano aqui, que eu coloquei os dois pontos, o 3 e o menos 5, menos 0,5, eu vou traçar minha reta. Então, observem que a reta ela vai ser desenhada passando pelos dois pontos aqui, ó. Tá certo? Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.